falar desse assunto que é muito importante. Olha só, recentemente aconteceu um acidente aqui em Vilhena, onde uma botija de gás explodiu dentro da residência e deixou um comerciante praticamente com 90% do corpo queimado, tá? Então o assunto é sério e esses cuidados eles são necessários. Por esse motivo, eu convidei aqui o Sargento William, convidei também o Sargento Luciano, para eles explicarem, né, e passar aí essas orientações, como evitar esses tipos de acidentes em casa. Primeiramente, muito bom dia, Sargento Luciano, seja bem-vindo à nossa casa. Bom dia, Kézia, é um prazer. Bom dia também ao Sargento William, seja bem-vindo, Sargento. Bom dia, Kézia, aos telespectadores, prazer estar aqui. Agora vamos lá. Esse tipo de acidente relacionado à botija de gás, ao fogo dentro de casa, são considerados acidentes domésticos. De fato, acontece frequentemente aqui em Vilhena, Sargento Luciano? Acontece. Do modo que ocorreu com a botija de gás lá do caso do senhor, não é tão frequente. Mas, assim, questão de parte elétrica, curto-circuito que causa incêndios, choque elétrico, panela que queima, vazamento de gás, isso aí é bastante comum, acontece muito. A botija de gás, o ideal é colocar ela do lado de fora da casa, né, Sargento William? Positivo. O GLP ele é mais denso do que o ar e ele se acumula na parte de baixo. Então, se você tem ele na sua cozinha, mesmo com a janela aberta, você vai ter uma dificuldade da ventilação, desse gás sair, né? Então, é muito comum até os registros reguladores novos dá problema, né? Há pouco tempo eu atendi lá na Avenida Paraná, um comerciante, né? Comprou um regulador novinho, um recipiente novinho, e mesmo assim deu problema, deu vazamento. Por sorte ele teve a tranquilidade de tirar para o lado de fora, né? Um local arejado, e a gente conseguiu chegar lá, fazer a retirada do regulador. O que você acha que pode ter acontecido nesse caso desse vilhenense? O que você acha que pode ter acontecido? Pode falar, do Sargento. No caso, eu não atendi a ocorrência, você atendeu, William? Foi o Jairo e eu não lembro o outro, Jean, né? O Jairo e o Jean. E eu perguntei ontem o Jairo, ele falou que o senhor tinha comprado o gás um dia anterior, à tarde, né? Instalou o gás. No outro dia de manhã, em torno de 5h30 da manhã, ele acordou, riscou o isqueiro e ocorreu a explosão. O que acontece é que ele estava gripado. Pelo fato de ele estar gripado, ele não sentiu o odor, né? Do gás. Então o ambiente estava todo tomado de gás, Meu né? Deus. Perfeito para a explosão mesmo. Não, na verdade, não foi a botija que explodiu. A botija ela não explode, né? Ela não explode. O metal é feito para suportar a pressão interna que existe então, o que nela. explode é a residência, o que né? explode é o gás que o gás que está tomado num ambiente fechado. E então foi isso que ocorreu. Como o William falou, o gás da botija ele é mais pesado que o ar, então ele tende a acumular embaixo. Por isso que ele teve um dano maior nos membros inferiores, né? Ele foi transferido para Goiás, vai fazer um enxerto, uma cirurgia. Porque o dano foi maior nos membros inferiores. Só que ele respirou o ar em combustão, né? E queimou as vias aéreas. Também teve essa questão aí Nossa, muito sério, né? Esse assunto é muito sério. E assim, as pessoas têm mesmo o hábito de colocar a botija dentro de casa. Então, o ideal mesmo é colocar do lado de fora, já fazer ali uma instalação, gente, correta para colocar a botija do lado de fora. Porque nesses casos, acontece um vazamento dentro de casa. Então, vai para o ar, vai para fora, não corre risco de explodir dentro de casa, como aconteceu com esse vilhenense. Isso, é o ideal que seja fora para que esse gás se dissipe, né? Se espalhe. Porque em local fechado é onde tem um risco, né? A mangueira não se deve passar por trás do fogão. Tem isso também. Tem o risco de esquentar e vir até a derreter a mangueira. E de quanto em quanto tempo a gente tem que trocar essa mangueira, Sargento? A cada 5 anos. Ela tem a data de validade. E é importante sempre estar de olho, né? Um mau exemplo aqui, um exemplo que aquele registro é velho. Não faço ideia de quantos anos ele tem, tá até quebrado. Se tiver como o menino vir aqui, o Guilherme, é importante mostra cuidar aqui do bem registro também. Então nós temos aqui duas coisas que é necessário a gente tomar muito cuidado. É a questão, pode puxar perto de você, isso, pode puxar aqui, ó. Coloca bem na frente aqui.
Gente, eles trouxeram até uma botija, isso, um botijão, pode pegar a mangueira, isso. Que daí o Guilherme vai mostrar bem de pertinho. A validade de 2007. Ó, a validade de Desde 2007 vencido. Porque, ou seja, gente, usou, chegou uma hora que tem que trocar, né? Não é deixar lá pra... E no caso desse aqui, ó, a válvula tá quebrada. Pode acontecer um vazamento ou um incêndio, a pessoa não conseguir fechar. Não conseguir o fechar. fluxo de gás, porque quebrou. Até procurar um alicate para poder... Isso, até procurar um alicate já pode até causar um incêndio na residência. E questão de emperrar. Velho demais, ele pode emperrar e você não conseguir fechar. Conseguir fechar. Então, nós temos aqui dois fatores, a questão do registro e a mangueira. Pega lá a mangueira, sargento, William. Isso. Olha como que essa mangueira já está bem desgastada. Ela está ressecada já, né? Ressecada. Vencida. Ó, já está vencida? Não está vencida? Não está vencida, já está em péssimas condições. Olha aí, ó. Então, ou seja... Tem que ficar de olho no prazo, né, de validade e também nas condições. Se vê que já está lá, entendeu? Ressecada, já está bem velhinha, o ideal já é comprar outra, né? E às vezes antes do prazo de validade. De validade. Se você perceber que não está em boa condição, é melhor errar para mais que para trocar logo e manter o muito seguro. bom. Nós vemos aqui que esses acidentes com explosão do GLP são pouco comuns, até por essa questão que a gente falou do odor, né, característico, que não é do GLP, afinal o GLP não tem cheiro, né, o que é colocado aqui é um produto mercaptano, que é adicionado para dar esse odor, e a botija também tem uma válvula, um sistema de proteção, à base de bismuto, que a 70 graus ele derrete, aliviando a pressão. Então é por isso que até saiu a notícia que o bujão teria explodido, o recipiente teria explodido, não acontece, né? Não é comum. Gente, então não explode, né? Isso aqui, o recipiente não explode, né? O que explode é o gás que vaza da botija. Isso é um sistema de segurança similar à panela de pressão, né? Que ela tem aquela válvula, caso a pressão exceda, esse metal é mais frágil que o restante do recipiente. Então ele se rompe, né, a determinada pressão, para que ocorra um alívio, né? Entendi. Então a botija não explode. Não explode. O que explode é o gás que está no ambiente. Tá, e você trouxe algumas coisas aqui para fazer alguma simulação para o pessoal de casa? Pode ser feita a simulação aqui no gás. No gás? Tá, e que tipo de simulação que você vai fazer? É caso a pessoa se depare com gás vazando. Tá, então vamos supor, a pessoa acordou, sentiu lá, percebeu que tem alguma coisa estranha, está com dúvida, com medo já de ligar o isqueiro, ligar o fogo dentro de casa, o que a pessoa tem que fazer então? Caso a pessoa, no caso do senhor lá, ele não sentiu o cheiro do gás, é porque ele estava gripado. Então ele riscou o fogo para fazer um café e ocorreu a explosão. Caso você perceba o cheiro de gás característico, o que você vai fazer? Mantenha a calma. A calma é o princípio de tudo. Abre as casas. Em primeiro lugar, não acende lâmpada, porque ali o interruptor da lâmpada ele pode causar uma fagulha. Gente, não pode então. Então, assim, o ideal é não acender nada. Não acende, não mexe com parte elétrica. O ideal é se você sair para fora, lá no padrão de energia, e desligar a chave geral da casa. O ideal, então, é sair quietinho e desliga. A distância, você desliga ali, porque outro desavisado pode acender e ocorrer a explosão. Você abre as janelas, deixa circular o ar bastante, sair todo aquele gás, para então você depois usar o gás. Depois você sanar o vazamento também, né? Verificar onde é que está vazando. Mas aí como que a gente vai ter certeza que saiu o gás tudo? A questão do gás é o quê? Você deixa ventilar por um bom tempo e o principal é o cheiro, né? O cheiro característico, entendi. Então tá. Então vamos lá então. Qual simulação que você vai fazer aí, sargento? O William vai fazer uma situação que a botija esteja em chamas, né? Tá. Então vamos supor, tá lá mexendo, de repente pegou fogo na botija de gás. A mangueira derreteu. A mangueira derreteu. Ai meu Deus, como que já esquentou aqui. Alguma coisa aconteceu, o que a pessoa tem que fazer? De imediato ele vai fechar. Você tem que fechar. Beleza. Isso. Fechou. Fechou. Acabou, cessou o problema. Muitas vezes você não consegue fechar o regulador, né? Igual esse caso que eu atendi na Avenida Paraná. Aqui estava quebrado já o registro, não tinha como fechar. O recipiente, ele tem um sistema de proteção que ao tirar o regulador, ele sana também, ele trava.
Então a pessoa Mas pode fecha tirar, então? e tira o regulador que vai travar o vazamento, vai parar o vazamento. Ai, meu Deus. Parou. Tá em chamas, pegando fogo, você não consegue fechar, você vai desrosquear igual ele fez. Então tem que tirar o registro. Isso. Desrosquear. Aqui tem uma válvula, quando você saca o registro, a válvula impede a Ela saída do gás. impede a saída do gás, gente. Olha aí, ó. Então existe uma válvula. Então o ideal é você, né, desrosquear o registro, que daí ela vai fechar automaticamente e vai parar Outra de situação a ser observada é que aqui tem uma borrachinha interna. Aham. Então, às vezes, essa borrachinha pode estar ressecada e ser também motivo de vazamento. E como que vai saber se está ressecada ou não, sargento? É só ficar de olho no cheiro, no odor, no caso? Não, inspeção visual. Você instalou o gás e você colocou ali Pode colocar pertinho o microfone. detergente neutro Aham. e percebe bolhas, é porque está vazando. Então, o motivo do vazamento pode ser a borrachinha ressecada. Borrachinha, gente. Então, e aí então o ideal é quando você vai trocar o gás em casa, então. Vai trocar o gás, vai colocar lá o registro, tudo certinho. O ideal então é você colocar ali a água junto com sabão. Água com sabão. Em casa eu coloco detergente. Isso, aham. Aí observe se sai Saindo bolha ou não. Ou não. Ah, tá. Cheira, se aproxima para ver se sente Pra o cheiro do gás, né? verificar, né? Tá. Agora, tem algumas imagens aí, meu diretor, alguns vídeos que a Viviane me enviou. Coloca aí, vai colocando um por um, que daí a gente vai comentando. Esse caso aí foi um acidente que aconteceu no shopping e parece que tá pegando fogo mesmo na decoração de Natal. O que poderia ter acontecido nesse caso aí, sargento? É muito comum, nesse período natalino, né, as pessoas adquirirem esses enfeites e eles têm a fiação muito curtinha, muito fina, né, até para serem mais baratos. E aí com isso provoca curto, né, ele aquece e provoca curto. É muito comum até em residências, né? Uma residência. Então, o fogo ele se espalha muito rápido, né, e se não tiver algum sistema ali de proteção, no caso lá usaram extintores, pode perceber ele extintor de pó, né, e conseguiram sanar. Então na residência tem o agravante de nós não termos esse hábito em casa de ter também, o extintor, né? É uma coisa que não é tão caro, não é caro, é uma coisa boa de se ter em casa, né? Até para um curto, uma cozinha ali, pega fogo na gordura, todos esses casos, o extintor seria o ideal, né? Tá, então, ou seja, não exagerar na decoração de Natal e perceber se aquele pisca-pisca está danificado, se está com o fio descascado, se a gente percebe que já está ali muito velhinho, o ideal já é comprar outro, né, sargento? Positivo, principalmente se você for se ausentar da residência, desligar, né? Porque eles aquecem e quando você não está em casa é que geralmente ocorrem esses desastres. Né? Esses desastres, viu, gente? Muito sério isso aí. Vamos lá, meu diretor, coloca, pode acrescentar. Completando também, as pessoas usam os benjamins, né? Os benjamins. E às vezes coloca muitos aparelhos ligados ali na mesma tomada. Causa sobreaquecimento também. Pode vir a queimar, né? Causar curto, etc. É bem isso, que são os famosos T's, né? É T que a gente fala, T, benjamin, Aí pega ali a extensão, coloca um monte de coisa numa extensão só, numa tomada só, gente, isso é muito arriscado. Vamos lá. Não entendi, meu diretor. O Guilherme já aprontou uma dessa, né, Guilherme? Pois é, agora tu já sabe que não pode, tá? Que é perigoso, é arriscado. Falando em questão de fiação, ocorre muito incêndio aqui em Vilhena, oriundo de fiação, né? Da casa, né? O pessoal às vezes coloca, para gastar menos, economizar, coloca um fio mais fino. E o fio principal que corre ali o forro, ele tem que ser grosso, né? Porque ele vai alimentar um ar-condicionado que tem uma amperagem mais alta. Uma air fryer. Exatamente. Tem aparelhos que têm amperagem mais alta. E esses aparelhos necessitam de um fio mais grosso para evitar o sobreaquecimento, curto-circuitos, esses tipos de acidentes. Coloca o próximo vídeo, meu diretor. Olha lá, pegando fogo na churrasqueira. É uma churrasqueira aquilo ali, né? Ou eu estou enxergando direito? É uma churrasqueira. Tá. E aí, quando pega fogo desse jeito, provavelmente ele deve ter colocado álcool, né? Muitos colocam álcool junto com óleo. Exagerou um pouquinho ali na combustão, né? Exagerou um pouquinho ali, gente. E aí, olha só, gente. Positivo. Ali tem um agravante também da gordura acumulada, né? Então, o que amplia ainda mais a combustão ali, o fogo.
né? Naquele caso ali não tem muito o que se fazer estando em uma residência, né? Porque se você joga água, pode ainda piorar ali a situação, por ter gordura acumulada, né? Por rachar a estrutura, porque quando está muito aquecida, quando você joga água, pode rachar ali e vir a desmoronar. Então, o melhor, como está no local controlado, é deixar queimar mesmo, acabar ali e o fogo vai se apagar por si só, né? Ali não tem muito o que se fazer. Mas está num ambiente bem controlado dentro da churrasqueira, que é feito para suportar o fogo, né? Então está mais tranquilo ali. Mas as pessoas se desesperam e acaba piorando um pouquinho, tentando soprar, né? Jogar água, que aumenta jogar ainda mais o fogo. É pior ainda, né? Ali vai ter que fazer uma churrasqueira nova agora, né? Perdeu a churrasqueira, né? Infelizmente. Acrescentar alguma coisa, Sargento Luciano? Não, é bem o que o William falou, né? O próximo, meu diretor. Esse aí, gente, é na cozinha, o que acontece muito, que pega fogo na cozinha. Olha isso. Olha o perigo. E aí, muitas vezes, a dona de casa, a gente acaba se desesperando, né? Na hora que acontece mesmo por causa do medo. Vamos ver lá o que vai fazer. Ele pegou ali uma panela e vai abafar. Esse seria a forma correta de fazer, Sargento William? É isso, Luciano? Isso, é a forma correta. Acontece que a pessoa visualiza o fogo e desespera. Não há motivo de desespero, assim, não está queimando a cortina, não está se espalhando. Mesmo que esteja nessa situação, tenta manter a calma, porque quando a gente se acalma, a gente consegue agir de forma tranquila e tende a dar certo. O que aconteceu ali, geralmente é óleo que tem ali, óleo, queimou, e se ele jogar água, ele vai ampliar aquele fogo. Tem uma imagem, daqui a pouco a gente vai mostrar como é que fica. Porque aquele líquido ali, ele está em alta temperatura. A água, quando você adiciona, é que nem esse... Deixa aqui, ó. O óleo fica em cima e a água é mais densa, fica embaixo, né? A água se acumula embaixo. Quando ela desce, numa alta temperatura, ocorre a ebulição, quer dizer, ela passa do estado líquido para o estado gasoso de forma rápida. Então ela joga o óleo. E o óleo, quando se expande, ele pega fogo em tudo, né? Que aí as partículas têm maior contato com o oxigênio e já tem calor, né? Então... Tem um vídeo aí, acho que ele vai passar, que ocorre esse fenômeno. Isso, tem um vídeo aí que vai... Olha lá, ó, esse aí, gente, mostra exatamente o que não se deve fazer. A água aí, ela funciona, quando você adiciona a água, ela vai para baixo, que é mais densa, e ela funciona como um êmbolo, né? Ela joga o óleo para cima, porque de imediato, a alta temperatura que está ali, a água já se expande. Ela tem a tendência de aumentar 1.700 vezes o seu volume nessa temperatura. Ela joga o óleo para cima e contamina todo o ambiente com fogo. O ideal é o quê? Olha, ele jogou água. Ele colocou água e olha o que... Ele tinha que fazer o abafamento, né? Pegar uma outra panelinha, que nem no outro vídeo, e colocar em cima. Abafar, aí ele corta o suprimento de oxigênio do fogo. O fogo precisa de oxigênio para se manter. Eu atendi, quando estava em Rolim ainda, eu atendi uma ocorrência dessa, em Rolim de Moura, num bar, o pessoal comemorando lá uma final de campeonato, e pegou fogo lá, onde eles estavam fritando, né? E todo mundo saiu correndo, né? Um ali teve ainda a genial ideia de jogar a água e aconteceu o mesmo caso. Então, não se engane, até nós, ao chegarmos nesse local, nós também não vamos usar o caminhão ou nenhum recurso nosso ali, né? Eu peguei o pano dele mesmo, molhei ali na torneira e cobri a panela com o que ele tinha lá já próprio para ele mesmo poder ter sanado o problema, né? A gente tem que entender os princípios, né? Você não precisa necessariamente ser a tampa de outra panela. Se você não encontrou ali, você tem uma toalha, pode molhar ela e colocar por sobre, em cima. Causa o mesmo efeito, o abafamento e acaba o fogo. Mas não jogue água, é muito perigoso. Explodiu praticamente, você viu? Colocou água e explodiu praticamente. Tem mais vídeo aí, meu diretor? Tem um tá, fiação. A gente adora fazer uma gambiarra em casa, né? Olha lá, ó. Aí não contrata um eletricista profissional, não, pode deixar que eu mesmo resolvo. Aí pega lá uma ferramenta, que eu acredito que é uma ferramenta que não tenha proteção, e tá lá mexendo no fio, gente. Olha o perigo que é. Ali, aquele tipo de ferramenta. Não seria ideal, né, Sargento William? E nós temos o agravante ali dele não ter cortado a energia, né? Ele tinha que ter desligado o padrão para você fazer qualquer reparo na sua casa. Não é difícil, vá lá no padrão, desligue o disjuntor,
tá? Você vai estar poupando ali de se passar por uma situação desta aí, de sofrer um acidente, né? O alicate, ele fechou os 2 pontos, então fechou curto ali, né? Um erro básico ali que qualquer eletricista saberia evitar. Ele não está utilizando luva, né? Não. Certamente o alicate dele não é isolante. Exatamente. É uma turquesa que não tem Olha lá. isolação. Não tem isolação, o alicate completamente errado. Ali o que ocorre é certamente a fase triscou na outra fase, né? Positivo com positivo e deu curto, né? Então, o ideal seria primeiro você desligar o padrão, pegar uma ferramenta adequada, né, que tem ali aquela parte que isola, colocar a luva, né, gente? Eu acho que todos os cuidados necessários é válido nessa hora para evitar esse tipo de acidente que é muito perigoso, né? E e tem aquela questão também da gambiarra em casa, que é o cabo do ferro estragou, aí você vai lá e coloca a fita isolante. O cabo do ventilador, tudo que estraga do secador, tudo que estraga na casa, você vai lá e enrola a fita isolante. Isso seria uma prática correta ou não? Sabe? Desde que você faça a emenda correta, a isolação com fita isolante da forma certa, não tem problema. Mas eu já vi isolamento, a pessoa usar sacola de mercado, né? Plástico já vi. que não é o adequado, aquela fita bacano. Aquela branquinha. Veda rosca também para fio. Veda rosca, que é de cano, gente. Então não é o ideal também. Instalação, o cara instalar o ar-condicionado e colocar um fio fino, né? Esquenta muito, né? Tem muito problema nesse sentido aí. A parte elétrica, nós temos muitas ocorrências com relação aos incêndios em residência, justamente porque as pessoas se ausentam da residência, né? E esquecem de desligar, né? Deixam um ventilador ligado, aí você sai, demora, ele aquece, começa a pegar fogo, ninguém tá lá. Então, evitem. Celular, Decorações natalinas, celular, ventilador. Vai sair, desliga. Sanduicheira. O último incêndio grande que eu fui em residência, a suspeita é que foi uma sanduicheira, né? Que ficou ali. Ela esquenta, né? Ela tem esqueci, a resistência, causa calor. Então... Outra coisa também, lembrei. Essa questão do fio que você falou, de colocar o fio fino e vai usar aqueles aparelhos, aqueles aparelhos isso, que mais grandes, né? isso, grandes, que nem, vamos supor, porque isso aconteceu lá em casa, teve que trocar toda a fiação. Air fry. Ainda vai ter que trocar, né? Eu volto, vai ter que ir lá ver. Mas a tomada foi trocada a primeira tomada, que é necessário uma tomada de 20 amperes. 20 amperes. Aí trocou a tomada, mas aí o problema continuou. Então, ou seja, é o fio. Então, existem tomada que você tem que cuidar e existem a questão do fio também. Às vezes o fio que conecta na rede principal, no forro, né? Aquele fio que passa que desce. Grid, às vezes ele pode estar sendo um fio fino, né? Então o problema pode estar aí, né? Então tudo isso a gente tem que cuidar em casa para poder evitar. É amperagem, né? São 10 amperes ou 20 amperes, né? 20 amperes é aqueles aparelhos mais fortes, né? Uma maquita que puxa mais corrente, mais energia, né? E também, assim, na cozinha, né? A gente usa muito, né? Que é a panela de fazer arroz, que é a air fry. Então, hoje em dia, esses aparelhos que vêm mais modernos, eles necessitam muito, né? Isso, uma carga maior. Uma carga maior. É interessante, eu em casa eu faço tudo adaptado para amperagem de 20, né? 20 amperes, né? Sobrando, né? É melhor do que economizar, colocar um fio fino e ter problema. Acrescentar mais alguma coisa, Sargento William? Só lembrando que nessa época natalina que a gente tem, férias, né? A maioria das empresas dão recesso, dão férias aos funcionários. Se for viajar, tenha esse cuidado com a parte elétrica, tire os equipamentos que não necessitam estar ali, né? Apenas a geladeira, o frigobar, né? Apenas isso aí necessita, né? Os demais pode estar tirando da tomada antes de viajar, né? Muitos incêndios ocorrem, né, quando as pessoas estão ausentes, estão viajando, porque você não consegue ver o princípio do incêndio, né? Ver quando o fogo começa ali. Lembrei de mais uma coisa, gente, é a questão do tipo de extintor. Tem isso também? Tem extintor para cada ocasião? Sargento? Tem. E ele pode agravar o fogo, né? Nós estávamos falando sobre a panela. Se você correr, pegar um extintor, olá, esse extintor, por exemplo, que ele está usando, é um extintor de CO2, né? Ele solta gás carbônico, mas ele tem uma dificuldade de combate à distância. Então, nós vemos aí que ele não está conseguindo apagar porque ele está longe, né? E ele tem uma ação muito mais perto. Você tem que se aproximar muito. Ele vai usar todo ele ali
e basicamente não consegue apagar. Se fosse um de pó, ele conseguiria apagar de mais longe, né? Como a chama estava muito alta, ele não consegue se aproximar do fogo, né? E não consegue fazer o combate da maneira correta. Então, o extintor de gás carbônico seria ideal ali sim, mas desde que ele conseguisse se aproximar, né? Se aproximar mais, não de longe, né? Então porque ele ficou com medo de chegar ficou com medo. perto, Então, e piora a situação. De repente, se ele tivesse ali um de pó, ele conseguiria apagar melhor aquele incêndio ali, né? Nós temos também o extintor de água, com o qual você tem que ter um cuidado a mais, né? Não pode ser usado na rede elétrica, fechou curto lá, né? Num equipamento energizado, como ar-condicionado, né? Uma panela elétrica, você não pode estar usando o extintor de água. Seria esse extintor que está aí, o CO2, ou o de pó químico, né? Que nós temos aí nos carros, né? Então, de repente, está na sua casa, começou a pegar fogo ali numa panela, você não tem nada, você não consegue chegar perto. Lembre-se que no seu carro tem lá um extintor, né, de pó, e ele pode ser usado. Que interessante. Gente, já estou finalizando. Só uma perguntinha aqui de uma telespectadora. Ela colocou aqui: Kézia, bom dia. Meu fogão, quase todas as vezes que eu vou desligar a boca, que eu estou usando ali na hora, ele dá uma pressão. Faz um barulho e sobe um cheiro de gás. Isso pode ser arriscado? Sim, aí já é um indício de que tem uma obstrução, um entupimento, né, no sistema. Ali no fogão tem um furinho bem minúsculo. Até tem uma agulhinha que as pessoas compram para estar desentupindo. Para estar desentupindo. Então, justamente essa pressão que dá é o acúmulo do gás. Quando vem a fonte de calor, ele explode ali, ele faz assim. Então, o ideal é comprar um novo logo, né? Ela tem que fazer um reparo ali reparo. Nas bocas, né? Uma limpeza ou uma manutenção, ou até mesmo substituir essa boca ali que está com problema. Tá? Né? Mas tem que evitar desde agora usar essa daí, né? Né, gente? Muito interessante. Gente, muito obrigada. Acrescentar mais alguma coisa, Sargento Luciano? Eu creio que foi falado o suficiente. Quero agradecer o convite, a nossa participação aqui. Tá passando informação para a população, né? É bem interessante as pessoas saberem, né, para evitar. Nossa, eu que fiquei muito feliz. Conversei com a Viviane, prontamente ela já me atendeu, já agilizou. Meu Deus, fiquei feliz demais, né? E a gente deseja boa recuperação aí para esse vilhenense. Ele é conhecido como Divino da Pamonha, uma pessoa muito querida aqui em Vilhena, um homem trabalhador, né? E infelizmente está passando por essa situação muito difícil. É uma fase, a gente crê que logo logo ele vai se recuperar e voltar para Vilhena aí para continuar trabalhando, vendendo as pamonhas aí, né, que todo mundo gosta. Obrigada, gente, mais uma vez, muito Sargento obrigado. Luciano. Muito obrigada, Sargento William. Eu que agradeço a oportunidade. Pra vocês, viu? E parabéns pelo profissionalismo. Muito bom. Obrigado.